reverter. Como é que reverte, amada? Leia. É verdade. Mas não leia os pedacinhos que eles te dão, porque assim eles contam qualquer história. Lê na íntegra. E você vai ver que eles te enganam em tudo. Ou em quase tudo. Não enganam? Engano. Então o que você faz? Você não fica mais atrás deles lendo um pedacinho aqui, pedacinho lá. Esquece de ler Bíblia, vai ler a Escritura. A Bíblia é toda salpicada. É todos os pedacinhos, para pegar qualquer pedacinho que interessa e te iludir. O pastor fala meia hora, 45 minutos e manda você ler um pedacinho. Para poder colaborar com o que ele está dizendo. Você vê que eles usam tanto as coisas do Criador, amado, pro lado errado, que eles ensinam para a pessoa conhecer aquele que morreu pela pessoa de verdade. É isso E mesmo. agora fazem com que essas pessoas pratiquem algo que é agradável à mitra. Isso, depois que a pessoa já acredita que é o salvador da Bíblia, da Escritura, aí eles introduzem, né, paganismo. Né? Paganismo, para a pessoa adorar aquele paganismo que não adoraria normalmente. Exatamente. Mas agora achando que está servindo ao Salvador, adora. Isso, é isso mesmo. Aí o que acontece agora? Eles vão pegar a Escritura, que não tinha capítulo, nem versículo, nem concordância, nem epígrafe, e não era transliterada, tá certo? Deveria ser traduzida, mas não transliterada. Pega a Escritura e muda. Usa agora a Bíblia transliterada e toda espedaçada. Para quê? Para que ele possa falar as mentiras dele 45 minutos e você ir na Bíblia não mais para conhecer o que está aqui, mas só para o que está aqui servir como assinatura, dando, vamos dizer assim, crédito a tudo que a pessoa diz. Tá entendendo? Sim. É tipo assim, o cara fala 45 minutos e fala, agora vai ver se não está na Bíblia a mesma coisa que eu falei. Aí o que ele falou tudo, 45 minutos, tem um pedacinho. Mas o contexto é outro. Exatamente. Não quer dizer que é o que ele falou, né? É outro contexto na Bíblia. Então ele pegou a Escritura, que servia para a gente conhecer melhor o Criador e praticar o que o Criador quer, e agora transformou na Bíblia, toda espedaçada, que serve não mais para você conhecer o que o Criador quer, mas pelo menos, mas tão somente para realçar o que ele te ensina, para servir de testemunho para o que ele te diz, para dar conformidade, para dar uma certeza do que ele te fala como verdade. A Bíblia virou apenas um testemunho mentiroso Verdade. do que ele está dizendo. E o nosso Salvador que morreu, agora você não precisa mais obedecer ele nada. Você obedece a mitra. Tá certo? Certo, é isso mesmo. Porque é mitra que tem as características do que você pratica, e não ele. O que ele mandou você fazer, você não faz. Amor ao próximo. Ele não mandou fazer mais nada. Mas faz algo que se o Salvador estivesse aqui nos dias de hoje, ele não ia entender nada. Tipo assim, pra quê? Para que estão fazendo isso aí? Teria que evangelizar o próprio Jesus, o nosso Salvador. Porque... Quando nosso Salvador passasse pela rua hoje, tá certo? Se ele andasse aqui pelo mundo hoje, teríamos que evangelizar ele. Falar, Jesus, você tem que ir para o templo, Jesus. Olha, você anda pela rua aí, ó, pregando na casa de Zaqueu, pregando na casa de Maria, você está errado. Nós temos que ir para o templo. Temos que adorar no templo. Você está errado, Jesus. Ele não fazia nada disso que esse povo faz. Mas é isso que está acontecendo. Não é verdade, amada? Verdade. Haveria necessidade de evangelizar o próprio Jesus se ele andasse por aí. E digo mais, duro igual ele andava, que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Em qual dessas sinagogas de Satanás de hoje ele seria bem-vindo? Nenhuma. Nenhuma. O pessoal não é querer em lugar nenhum, não tem dinheiro, não tem nada. Verdade. Né? Lá para pagar imposto, ele mandou pescar um peixinho, tirou uma moeda. Não é verdade? Que não tinha nada. É verdade. Então onde é que ele vai caber hoje ele aí? Quem vai querer o dízimo dele hoje, para poder evangelizar ele? Seria crucificado pela segunda vez. Seria. Herege. Salvador chega aqui hoje e fala assim, ó. Você chega para o Salvador hoje, ele está na rua. Você vê o templo aí, por exemplo, de uma denominação dessa bonita e diz para ele, olha que denominação bonita, que prédio bonito, ô meu Salvador, que está sendo feito aqui, né? Esse prédio bonito que nós estamos fazendo aqui para Deus, meu Salvador Jesus, ou Yahushua. Ele vai dizer assim, bonito. Não haverá pedra sobre pedra nesse lixo que não seja derrubada. É verdade. Aí o que tu vai fazer com ele de novo? Crucifica de novo. Foi isso que aconteceu? Foi. Se você observar bem, a primeira vez que ele falou contra o templo, amado, foi quando ele entrou em Jerusalém. É só ler o Evangelho. Sim. Ele andava fazendo aquele monte de cura, aquela coisa toda, e ele viu aquela pessoa
paralítica lá, o doente, né? A gente não pode nem afirmar que é paralítico, ele não estava andando, mas não tava, no tanque do Esculápio, que ele chama que aquele é um anjo. Para eles o Esculápio é anjo mesmo. Mas estava lá na fonte do Esculápio, esperando o Esculápio curar ele. Entrega ao diabo. O Salvador foi lá e curou. Sim. Aí o sacerdote vieram em cima dele. Quem te autorizou a curar no sábado? Aí foi onde ele peitou aqueles caras todos e falou do templo. É verdade. Então, logo assim que ele chegou a Jerusalém, porque ele estava andando por toda a região, que era perto da Páscoa, logo assim que ele entrou em Jerusalém, foi que houve esse confronto dele direto com os sacerdotes, no momento em que ele, inclusive, mandou todo mundo embora do templo. Ele defendeu o templo, se você ler, você vai ver. Ele defende o templo, porque ele está defendendo o concerto de Moisés. Sim. Ele defende a lei de Moisés, Exato. porque ela existia e deveria ser defendida por quem estava debaixo dela. Exato. E ele faz esse papel porque em nada ele pecou. Exatamente. Ele defende a lei de Moisés, condenando os sacerdotes que permitiam comercializar no templo. E depois daquele exato momento que ele tira todo mundo ali do templo, ele fala para os fariseus que ia derrubar o templo. Para provar-nos que tem o direito de agir assim. Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias. A construção desse templo demorou 46 anos. Aí hoje, para explicar isso, o sistema religioso diz que ele foi derrubar o templo porque o pessoal estava comercializando. É verdade. E não era, mas se fosse esse motivo, e hoje? É a mesma coisa. Não tem diferença. Hoje não restaria um sobre o outro, como tem aí um em cima do outro. A Amada passa comigo perto da casa da minha irmã Gracinha, numa rua que tem é um pomar de templos. É muito. Muito tempo, na rua só. Numa rua só. Não sei como é que aquele pessoal consegue tanta gente com dinheiro para dar a eles. Não sei como eles não brigam entre si, né? Ah, mas quem sabe se não briga? Deve fazer até macumba pro outro. Senhor, vamos orar, fecha aquela igreja ali do lado, tá tirando nossos membros. Eles são malucos, cara.